nome de Francisco Félix Machado. Nasci em 1948, numa maternidade que já não existe, aqui bem perto, na Rua de Beneficência ao Rego, a maternidade de Bem Saúde. Nasci eu, nasceram 5 irmãs, nasceram 2 primos direitos e alguns filhos de primos. Nessa maternidade de Bem Saúde, o meu avô, que era médico, era diretor, mas não era obstetra-ginecologista. O meu pai é que era médico obstetra-ginecologista e grande parte das parturientes vinham para aqui e obviamente que, não tendo sido o meu pai que assistiu ao nosso parto, porque era pai, normalmente os médicos não assistem às partos das respectivas mulheres, mas trazia para aqui e nascia. Nessa altura nós vivíamos na Rua Elias Garcia, aqui bem perto. E aí tínhamos 3 meses quando os meus pais alugaram um andar na Rua Marquês da Fronteira, esquina com a Rodrigo da Fonseca. O nosso andar ficava com as janelas quase todas para a Rodrigo da Fonseca. E havia uma sala que apanhava exatamente o ângulo em redondo da esquina da Marquês da Fronteira com a Rodrigo da Fonseca, mas as nossas janelas eram para a Rodrigo da Fonseca. Há uma certa identidade mais com o Rodrigo da Fonseca do que com o Marquês da Fronteira. Acrescentando a isso, as minhas irmãs foram estudar para o Colégio das Doroteias, o Externato do Parque, na Rua Artilharia 1, e eu ainda fiz pré-primária, o que era raro naquela época, estamos a falar em 53, fui para uma escola que havia para lá, para a Escola Ave Maria, não sei se chegaram a ouvir alguma vez falar. Estive lá 1 ou 2 anos, não me recordo muito bem, mas estive. Quando chegou a idade de entrar para a instrução primária, fui para a Rua Artilharia 1 para o Externato Marista, que já não existe. Portanto, a minha vida de criança, já a escola, era ou ir para o Externato Marista descendo a Rodrigo da Fonseca, ou então, e ao mesmo tempo que algumas das irmãs iam-nos levar, íamos para a Rua Artilharia 1, elas ficavam no Externato do Parque das Doroteias e eu atravessava a Joaquim António de Aguiar em direção às Amoreiras, que era um deserto, exceto o Liceu Francês, que já existia. Ficava na Rua Artilharia 1, ficava no Externato Marista. Um aspecto curioso que me marca assim fortemente a imagem de infância foi a construção do Hotel Ritz. É um quarteirão inteiro entre a Rua Rodrigo da Fonseca e a Rua Castilho. Não me lembro qual é a rua da parte fecha da parte superior, não me lembro do nome. A rua de baixo era Joaquim António de Aguiar. E aquele espaço era um morro com erva, onde em 54, 55 pastavam ovelhas, quase ao pé do Marquês de Pombal. Eu recordo perfeitamente, e isto aconteceu durante os 2 primeiros anos, 54, 55. Se não estou em erro, 56, o quarteirão é completamente entaipado, as ovelhas desapareceram e, entretanto, começam a fazer as fundações para a construção do Hotel Ritz, um edifício de dimensões monumentais para a época, para Lisboa, que impressionava quem morava na zona porque ficava isolado, ocupava um quarteirão inteiro, ao contrário de tudo o resto que existia na zona. Havia também na Artilharia 1 um quartel que ficava junto ao Externato Marista, ao Externato do Parque das Freiras das Doroteias, e eu achava muita graça ver os soldados à porta fazer de sentinela com a sua arma e numa posição de descanso, ou seja, com a arma junto aos braços cruzados. E quando se punha em sentido que ia entrar algum oficial, punham-se em sentido, levantavam a arma e pressionavam um jovem não, uma criança de 5, 6, 7 anos. Hoje não há militares na rua, em Lisboa desapareceram, mas naquela época haviam-se militares em quartéis a fazer sentinela à porta. E aí havia esse quartel na Artilharia 1, que com o Ritz constituem assim, principalmente as 2 entidades, mais o Liceu Maria Amália, mais o Externato do Parque, que não eram zonas residenciais. E aí sim eu tenho memórias. Nós, além de frequentarmos bastante essas ruas, íamos por hábito almoçar ao sábado à casa do meu avô,
que ficava na rua Sousa Martins, que é uma paralela à Avenida Fontes Pereira de Melo, que era uma avenida que tinha de facto características de avenida na época, não tinha as características de via rápida urbana. Hoje, a Fontes Pereira de Melo, como a Avenida Liberdade, sobretudo a faixa central e a Avenida República, são o eixo para circulação quase tipo via rápida urbana. Naquela época não, na época tinha os passeios mais largos, tinha um separador central com árvores e passeava-se naquela avenida, até porque o trânsito era muito escasso. Em 1960 havia 200 mil carros em Portugal, 10% estaria em Lisboa, 20 mil carros muito dispersos. Um carro passar é algo que nos chamava a atenção. Estamos a falar nos anos 50. Os aviões elétricos? Havia os elétricos, na própria Fontes Pereira de Melo, e havia os autocarros. Os autocarros passavam pela Rua Rodrigo da Fonseca, passavam pela Marquês da Fronteira. Havia um que dizia Miguel Bombarda, e de certeza para a zona do Hospital de São José, Miguel Bombarda, no centro hospitalar de Lisboa, que já existia muito antigo, foi o primeiro centro hospitalar que houve em Lisboa, mas ele tinha a placa, recordo da minha memória, dirigida, era o 13 e o 4, salvo erro. Fazia um circuito que o nome passava pela Avenida Liberdade. E o meu pai não tinha carro nos princípios dos anos 50 e vinha do consultório na Avenida Liberdade, precisamente num desses autocarros. Os elétricos passavam pela Marquês da Fronteira. E era curioso, quando nós íamos de férias para uma praia aqui junto a Lisboa, na Praia da Parede, quando no final de setembro regressávamos a Lisboa, tínhamos desabituado ao ruído urbano. Mas uma das coisas que se ouvia era o elétrico passar. E outra característica curiosa do Marquês de Pombal, as rotundas passaram a ter um sentido único, sempre no sentido contrário ao ponteiro dos relógios. Mas, na minha infância, e não posso precisar em que ano é que isso foi alterado, as rotundas tinham dois sentidos. Eu lembro de ir ao Marquês de Pombal, passava, descia a Rodrigo da Fonseca, Joaquim de Aguiar, atravessava o Marquês de Pombal para ir à Fontes Pereira de Melo e a seguir a Rua Andrade Corvo e depois ir à Rua Sousa Martins, que no final ia próximo do Liceu Camões. Fazíamos isto a pé, acompanhados, claro. Eu e as minhas irmãs mais velhas, éramos 4, e íamos ao sábado religiosamente almoçar aí à casa do meu avô. Todo português tem a sua aldeia, eu tenho direito à minha, e a minha aldeia, onde são as minhas referências de infância, é São Sebastião da Pereira. Já na Marquês da Fronteira, quando eu começo a ir à missa com os meus pais aos 5 anos, era justamente aqui na igreja de Nossa Senhora de Fátima, onde eu fui batizado e as minhas irmãs também, aqui perto. Portanto, tenho as memórias de infância, da igreja, aquele lar moderno, mas que é ao mesmo tempo austero, moderno. Para nós era uma igreja moderníssima, obviamente, não é? Sim. Em relação a outras igrejas, mas tinha ao mesmo tempo aquele ar austero, com aqueles mármores cinza escuros, aqueles vitrais lindíssimos. Tinha um órgão, e havia sempre um organista que tocava e que me deixava perfeitamente fascinado. E havia um coro também que cantava bastante bem. Íamos, obviamente, naquela época, era a missa de meio-dia. É evidente que as relações eram muito fortes, porque o meu pai vinha diariamente à maternidade de saúde, quase diariamente. Às vezes trazia-nos, porque sabia que o nosso avô estava aqui, que era diretor, e então trazia-nos para cá para estarmos um pouco com o nosso avô. A maternidade de saúde foi uma instituição com características muito curiosas, particulares. Foi criada pela família Ben Saúde, que é uma família com ligações fortes aos Açores, e judaica, mas oriundos de Marrocos, e com grandes possibilidades financeiras, resolveram criar uma instituição de beneficência que tinha por objetivo criar condições de vida a jovens solteiras que engravidavam, que era um enorme estigma social naquela época. Vinham trabalhar para aqui, vinham ter aqui as crianças, aprendiam uma profissão muitas vezes ligada às atividades domésticas e muitas delas saíam com os filhos e organizavam a sua vida. As receitas, eu tinha quartos particulares e as senhoras vinham ter as crianças aos quartos particulares e usando também a sala de parto, a sala de operações, pagavam como um hospital particular normal. Essas receitas não eram suficientes e a maternidade de Ben Saúde tinha um apoio financeiro muito grande da família Ben Saúde.
Quando se deu o 25 de abril de 74, a família ficou com alguma parte do património afetada pelas nacionalizações e não temos condições financeiras, entregaram ao Estado. Tornou-se um instituto de reumatologia e depois já foi várias coisas e não sei exatamente agora o que é. E era curioso porque, ao contrário da maioria das casas, essa maternidade, quando se entrava, descia-se umas escadinhas para um hall de entrada. Normalmente nós, quando entramos, subimos um bocadinho, ou não, mas ali descia-se. E o que acontecia, que me chamava a atenção, é porque a porta principal tinha umas guias para pôr um painel por causa das cheias. É que nos anos 50, até se fazer o metro e até se criar o tratamento das águas pluviais em toda esta zona que vem de Entre Campos até a Avenida de Berna, até a Praça de Espanha, no inverno, quando havia chuvadas muito fortes, toda esta zona ficava inundada. E na maternidade tinham que pôr um taipal na porta, com 1,20 m, suponho, de altura, para impedir ou dificultar pelo menos a entrada de água. Isso acontecia nos anos 50. O metro vai obrigar o tratamento do subsolo, vai obrigar a fazer as grandes condutas de águas pluviais. Em 53 é inaugurada o Hospital de Santa Maria, que tinha nessa altura uma única valência, não no seu ponto de vista das especialidades clínicas, era o hospital escolar. Passou a ser o Hospital Central depois de 74, mas até à altura era apenas o hospital escolar. E todas as estruturas de apoio que ficavam na zona do Campo Santana, onde era a Escola Médica, São José, etc., passou tudo para Santa Maria. Eu, quando vinha da Faculdade de Letras, vinha até com o meu pai ao consultório e depois frequentava outra vez nessa zona. Ainda estamos nos anos 60. Sim, sim. Ainda estamos nos anos 60. De facto, depois havia coisas que nos impressionavam bastante, que era a Feira Popular funcionou aqui onde é a Gulbenkian. Nessa altura vinhamos, era raro vir, mas costumava vir algumas vezes com os meus pais. Os meus pais não eram muito feiras, era muita agitação, mas algumas vezes vinha-se, até porque nós éramos miúdos e sabiam que gostavam e acabávamos por vir. Depois a Feira Popular acabou quando efetivamente a Gulbenkian compra todo este espaço e começa a construir. E é nos anos 60 que eu começo a vir, e o meu pai gostava muito de música clássica e empurrava a família para os concertos na Gulbenkian nos anos 60, nas temporadas da Gulbenkian, e vinhamos aqui, era uma zona de frequência. Mas recorda-se então do período de construção e dos primeiros concertos? Perfeitamente, não posso identificar quais eram as peças musicais, não sei. Porque, entretanto, em 59, como já éramos 6 filhos, e a casa onde vivíamos, na Marquesa da Fronteira, já não era muito grande, no verão, a meio das férias, os meus pais descobrem uma casa que tinha sido acabada de construir em Carcavelos, negociaram o preço e, senhor, é para aqui que ficamos. Mas Carcavelos era... A nossa vida era Lisboa, vinhamos estar para Lisboa, o meu pai vinha trabalhar para Lisboa. Vinham diariamente? Vinha diariamente, todos. A minha mãe não trabalhava. As minhas irmãs foram estudar para o Liceu de Oeiras, que agora é Sebastião e Silva, salvo eu. E eu depois estudei num colégio interno fora de Lisboa, mas depois fui parar ao colégio académico, nos anos 60, nos Anjos, porque aqui é das meninas, não há nada de confusões. Nada de confusões. Os rapazes, Anjos, as meninas. Obviamente que nós vamos lá ao académico feminino, mas não seja esperar as meninas. E por isso parávamos na Versalhes e em frente do outro lado na Ceuta. Costumavam frequentar muito a Versalhes? Sim. Já era uma pastelaria chique na época desta zona. Porque depois aquelas clássicas eram as do Chiado, as Ferrari, a Benar, a outra que era a Marques. E eu, apesar de ter ido para Carcavelos viver, a vida diária é feita em Lisboa. Quer dizer, Carcavelos era a zona onde nós tínhamos casa, onde passávamos os fins de semana, perto da praia, chegava a altura de praia, é para onde íamos, mas a relação intensa e muitos amigos continuava a ser por aqui, nesta zona. E depois eu tive, quando concluí o liceu, porque eu formei-me em História, no meu tempo nós tínhamos grego e latim. E que eram disciplinas que às vezes exigiam um esforço complementar, e havia um professor que vivia na Elias Garcia que me deu explicações de latim e grego. Vinha a Elias Garcia já com 16, 17 anos para as explicações de latim e grego, nesta zona. Lá voltava eu aqui a esta zona. Do seu... Bailarim. Bailarim. Chamava-se Bailarim e tinha sido professor no Liceu de Oeiras.
Da Gulbenkian, evidentemente, vinhamos aos concertos, porque gostávamos muito. E depois tínhamos amigos no Bairro Azul, tínhamos uns amigos que viviam numa moradia, quase um palacete, na Avenida da República, e vivíamos e tínhamos esta identidade. A Rua da Beneficência ao Rei, que tinha uma passagem de nível, circulava-se de um lado para o outro. Recorda-se bem, como ficava ali perto perfeitamente, da achava muita graça ver passar os comboios, e miúdo parar para passar os comboios, apesar de já estivesse habituado a ver os comboios na linha de Estoril, não só porque quando íamos lá de férias, como depois quando fui para lá, porque depois vinha diariamente de comboio para Lisboa. Não, vinha assim do Castoré, apanhar os autocarros para vir para os colégios, faculdades, etc. Mas para nós... Costumava dizer vamos às Avenidas Novas ou não, todas as avenidas para novas? nós o que era identificado como Avenidas Novas é fundamentalmente o Bairro Azul. Fundamentalmente o Bairro Azul. Porque não tínhamos... São Sebastião da Pedreira, vai quase até à Fontes Pereira de Melo. Sim. Depois apanha todo o lado da Fontes Pereira de Melo a montante, para norte, não é? E através Saldanha. Sim, São Sebastião da Pedreira era uma das maiores freguesias. São Sebastião da Pedreira, e depois aí de São Sebastião da Pedreira vai apanhar a Defensa dos Chaves, e a Defensa dos Chaves, do lado de cá é Avenidas Novas, se calhar, e do lado de lá é... Do lado de lá é Arroios e depois uma parte, Alvalade. E Alvalade, depois. Sim. E daqui, depois aqui já na Columbano, já entra em limite com a São Domingos de Benfica. Exatamente. Lembro-me de havia uma pastelaria Ritz, que era muito conhecida, tinha bolos de qualidade ali na Rodrigo Fonseca. Lembro de uma papelaria que era a Veneza, ficava numa esquina, também se entrava e descia-se umas escadas, que eu achava que era muito pouco comum. Eu ia fascinado que quando nós, alunos, chegava-se ao antigo primeiro ano de liceu e se comprava um lápis de cor, eram uns carandás, que era assim uma coisa do outro mundo, que era topo de gama, e veio aquilo, tinha lápis carandás, adicionava coisas lá, e bons compassos para os desenhos geométricos e todo esse material eles tinham lá, para além da famosa papelaria Fernandes da Baixa, mas ali na Veneza havia algumas coisas. Havia um talho de carne de cavalo, nós ficávamos assim, quando foi criado, éramos miúdos, um talho de carne de cavalo. Não sei se ainda existe. Mas... E como é que era essa convivência depois na rua? Costumavam frequentar, por exemplo, o Parque Eduardo VII? Era isso, exatamente. Também eram nos locais de culto para a nossa infância, porque era mesmo 4 filhos, os meus pais, os primeiros 4 eram todos de seguida. Aos fins de semana, de manhã, as férias de Páscoa, de Natal, no verão saíamos. Onde é que se levavam as criancinhas a brincar? Parque Eduardo VII. Lá íamos nós, para o Parque Eduardo VII, estufa fria. Mas costumavam visitar muitas vezes a estufa fria? 2, 3 vezes por ano. E uma ave que nos fascinava eram os pavões. Tinha pavões. E havia às vezes, quando o vento, que não havia carros, não havia ruído, passava um carro de vez em quando. E às vezes com o vento favorável, nós ouvíamos os pavões com aquele grito característico, exatamente. Porque só passava, o que fazia mais barulho era o elétrico, que passava de vez em quando na Marquês da Fronteira. O metro aparece em 58, salvo erro, 58, passamos a usar o metro, embora continuássemos a usar. Eu lembro-me de, por exemplo, apanhar uma dada ocasião um autocarro no terreiro, no Marquês de Pombal, para ir para o Castoré. No mesmo prédio onde eu morava, vivia no terceiro andar, e tinha o ateliê no terceiro andar oposto, grande estilista da época em Lisboa, Ana Maravilhas, de quem eu ainda tenho contacto com a neta. E costumavam relacionar-se? Sim, havia um episódio que eu quando chegava do colégio dos maristas às 5 da tarde, 5h30, com 8, 9 anos, e quando via a casa devassada, porque a Ana Maravilha tinha levado as cadeiras todas para as passagens de modelos. Eu não tenho cadeiras em casa. Os vizinhos emprestavam as cadeiras todas? Não eram todos, se calhar, as cadeiras lá de casa, se calhar, não sei se seriam um bocadinho melhores. E como naquela época a Ana Maravilha era uma das grandes estilistas de Lisboa, e era carros de ministros, as senhoras vinham a carros de grandes empresas, gente ligada à banca, as senhoras às 4 da tarde, 3 da tarde,
havia passagens de modelos, e a Ana Maravilhas oferecia um chazinho, um trago clássico às senhoras, e evidentemente para sentar a gente toda tinha que ter umas cadeiras minimamente decentes, e bastantes. E eu chegava a casa e dizia, não, já me levaram as cadeiras cá de casa, não, porque é que deixam? Não sei, acho horrível que nos levem as cadeiras. Pronto, e é uma referência muito grande também daquela zona de Lisboa, é justamente a Ana Maravilhas, que marcou uma época. Marcou uma época. A sua mãe era cliente? A minha mãe era, quando havia assim uma festas especiais e havia um casamento, havia uns casamentos, a minha mãe fazia lá as toaletes. Depois houve uma altura que os meus pais foram a um baile qualquer que houve em Lisboa, porque as visitas de Estado nos anos 50, uma das atos sociais era um baile em Queluz, que hoje é impensável. Hoje vem um chefe de Estado, tem atos sociais, mas naquela altura, no protocolo da visita oficial, por vezes, se o chefe de Estado do país que vinha não estava muito afim, não se fazia. Mas lembro que houve com a Rainha de Inglaterra, com o Kubitschek de Oliveira, que esteve cá, pelo menos com esses dois eu lembro, havia em Queluz. Uma das coisas que eu fazia desde miúdo era, esperava que o meu pai acabasse de ler o jornal para atacar o jornal e devorá-lo, quando aprendi a ler, não é? E lembro perfeitamente de um primo meu, que esteve uns tempos lá em casa, que era do Alentejo, mais velho que eu, ter ido para a Baixa de Lisboa na campanha de Humberto Delgado e chegar lá a casa, não saiam de casa, e há riscos de uma revolução, está a tropa na rua, e tudo cortado, e fui para apanhar o autocarro para chegar do autocarro aqui, e o autocarro passar, foi um para chegar, subir a Joaquim António de Aguiar, virar para Rodrigo da Fonseca e deixar-nos na última paragem da Rodrigo da Fonseca, que era mesmo debaixo das nossas janelas, e entrar em casa. Isto em 58, exatamente, porque o Carvalho Lopes foi de 51 a 58, eram mandatos de 7 anos, e Humberto Delgado a campanha de Humberto Delgado e do Américo Tomás foi em 58, e eu lembro perfeitamente disso tudo, que eu arregalava os olhos e os ouvidos para ouvir o meu pai, amigos que iam lá à casa, e um primo meu, com 11 anos mais velho que eu, falarem desse grande acontecimento que saía daquilo que era o habitual na atividade política da época. Evidentemente que o centro era a Baixa, mas às vezes as pessoas chegavam em 5 minutos, naquela altura, com o trânsito. Quer dizer, a relação era muito forte com a Baixa, porque não havia o trânsito, em autocarro punhamos em 5, 10 minutos na Baixa. Aliás, uma das nossas satisfações era quando havia essa possibilidade. A nossa mãe queria ir ao Chiado fazer compras, por-se no autocarro connosco, levava-nos a lanchar uma pastelaria da Baixa, que nós achávamos uma coisa, um ato social para nós miúdos, 7, 8, 9 anos, e lanchar à Baixa. Já tínhamos juízo, já nos portávamos mais ou menos bem à mesa. E depois, mais tarde, já aqui na Universidade de Letras, não é? Sim. Frequentavam os cafés aqui da zona ou não? Às vezes, mas nós tínhamos um bar da faculdade, que era francamente bom, não é? Tínhamos um bar da faculdade, mas vinhamos ao Monte Carlo, no Saldanho, vinhamos a Versailles, claro, a Ceuta do outro lado, porque aí era mais as meninas do académico, a causa dessas incursões aqui a esta zona. Depois ainda havia a pastelaria Ritz, que ficava ali no quarteirão, na Rodrigo da Fonseca, no quarteirão, antes de chegar ao Liceu Maria Amália Vaz de Carvalho. E depois nós achávamos graça, porque houve uma época, houve um ministro da Educação, nos anos 50, Salazar, que vivia em frente ao Maria Amália. Nós passávamos, às vezes, um carro de ministro, que era um senhor que tinha de nome próprio, Inocêncio, seu nome Galvão Teles. A sociedade lisboeta da época, havia uma gama alta, que vivia já nessa zona de Lisboa, mas é Castilho, Rodrigo da Fonseca, mas era próximo do Príncipe Real. Depois, a gente, enfim, classe média endinheirada, mas já era assim uma pessoa, já viviam para Rodrigo da Fonseca, lá para cima, e havia uma estratificação social de pessoas do Príncipe Real
daquelas ruas mais próximo do Príncipe Real e da Brancamp. Depois havia da Joaquim António de Aguiar para cima, e quanto mais próximo da penitenciária, porque havia o preconceito, vivia próximo, gente de nível não ia viver próximo da penitenciária, só que por acaso o edifício da penitenciária até é bonito e até tem características interessantes, não é? Mas, para todos os efeitos era uma prisão, não há nada de ir ao pé dessas coisas. E a renda que o meu pai pagava em 1948, tinha eu 3 meses no verão, era 2,5 contos, que era uma brutalidade. E aconteceu um fenómeno que depois seria impensável. 2 meses depois, o senhorio foi ter com o meu pai para lhe baixar a renda por 2 contos, para 2,3 contos. Porquê? Porque tinha constado que havia prédios novos ali na zona que estavam correndo as mais baixas, e para não perder um cliente como inquilino, foi propor voluntariamente, por iniciativa dele, ao meu pai, menos 200 escudos de renda. O meu pai fez, venha, pronto. Mas as rendas, havia ali rendas naquela altura já. A qualidade de construção era excelente. O piso de baixo, depois foi para lá um escritório de advogados, que não me lembro de nenhum, não nome deles. É uma transição. E em relação ao seu avô, o trabalho que ele desenvolvia, ele tinha então outro consultório para além de ser diretor? O meu avô era diretor clínico, porque o meu avô era diretor clínico da B-Saúde, porque o meu avô açoriano tinha relações com os B-Saúde. E nessa altura convidam-no para ser diretor da faculdade, e era também diretor clínico da Companhia Insulana de Navegação, que era uma companhia de navegação que depois foi nacionalizada a seguir ao 25 de Abril, e que eu lembro de até ir às vezes com o meu avô ao Cais de Alcântara, porque o meu avô ia fazer visitas sanitárias a uns navios, e era médico também de pessoal de bordo, e das viagens que era preciso ter médico a bordo, penso que era o meu avô que fosse o diretor. O meu avô, como eu, Francisco Félix Machado. Herdou diretamente. E o meu pai, Francisco Félix Machado. Se bem que o meu pai tenha um apelido também, Francisco Hervedosa Félix Machado. Gosto muito de história. Mas trabalhou na área? Fez... Infelizmente não fiz a investigação, porque fui trabalhar para a RTP. A minha área profissional foi comunicação social, na RTP, no Porto e aqui em Lisboa. O que é que fazia na RTP? Olha, produção, realização, algum jornalismo também. Fui diretor da rádio, quando a rádio comercial pertencia à RTP no Porto, fui diretor da rádio comercial. Também fui lá diretor de relações públicas, mas a minha área foi fundamentalmente ligada a conteúdos de programas. E como é que ingressou na RTP? Por concurso. E interessava-se? Era uma área que sim. chamava a atenção? E naquela altura era professor no Liceu do Porto, estava a viver no Porto, Liceu Garcia de Horta, que não concluiu o ano letivo, com grande pena minha, porque o ensino atraía-me, e até gostava da investigação, só que eu não era efetivo. Se fosse efetivado, sem ser efetivado, eu que tinha vindo de uma comissão de 2 anos em Angola, corria o risco de ir para Vila Real de Santo António, para Chaves ou Bragança, e disse, mas eu já fiz uma comissão de 2 anos, não me obriga a fazer mais comissões, que era o risco que eu corria. Depois cheguei a ter sondado por um professor da Faculdade de Letras do Porto, para ir trabalhar com ele, eventualmente como assistente, para poder seguir uma carreira universitária. Só que eu tinha 2 filhas, tinha uma casa pequena. Nesta área, vocês sabem que se tem que ler muito, e hoje é mais fácil, mas antigamente tinham-se levar meus livros para casa. Onde é que eu tenho dinheiro para comprar livros, para ter uma sala de escritório, onde eu possa pôr uma biblioteca com pelo menos algumas obras que são fundamentais, que não tinha essa capacidade. E eu, para grande pena minha, desisti do ensino, não aceitei o convite de um professor na Faculdade do Porto, também ligado à história moderna, o Oliveira Ramos, Luís Oliveira Ramos, muito ligado à história local também do Porto, fiz alguns trabalhos sobre isso, e fui para a RTP, para a área da comunicação, concorri em abril de 76 e entrei. Às vezes, quando era preciso ir filmar coisas ligadas a monumentos, aquele básico da história da arte, a nível da arquitetura religiosa, a nível de pintura, de museus, isso serviu muito. Depois, venho mais tarde para a 5 de Outubro. Eu trabalhei na 5 de Outubro na RTP. No edifício que começou a ser construído para ser hotel, foi em 81, 82, comprado pela RTP, estava em construção para ser hotel e a RTP apanhou para criar o seu centro operacional.
tirando os estudos de Lumiar que se mantiveram, mas estudos de informação e pequenos estudos para pequenos programas funcionaram aqui na 5 de Outubro. E eu vim aqui à zona, pelo menos em termos de trabalho, vivendo em Carcavelos, vinha para aqui, e já nos anos 90, até que finalmente a RTP sai para os Olivais e o edifício da 5 de Outubro volta à sua vocação inicial e passou a ser hotel, que tinha sido construído para isso. E, de facto, era um centro extraordinário aqui, de bulício aqui na 5 de Outubro por causa da RTP. E aconteceu lá um episódio que é uma coisa impressionante. 90, vocês não se devem lembrar, porque são muito novas, isto foi em 98, há quase 20 anos, um tal Manuel Subtil que se barricou numa casa de banho e que teria bombas e que ia fazer aquilo. Sim. Tem uma ideia disso. Sim, tenho ideia, sim. Ouvir nas notícias. Uma farsa de todo tamanho. Porque quem conhece o edifício da RTP e sabe, ele ao entrar ou isolar-se na casa de banho, fica completamente sem condições para poder circular. Entravam dentro do edifício, a polícia fazia um bloqueio da parte exterior. Punha todo o equipamento de neutralização da parte de trás. Negociava com o homem, o tal Manuel Subtil, e ele, mas o que é que alguém se lembra? Isto vai dar audiências que se farta. Pomos as câmaras cá fora, grande aparato na rua, trânsito cortado, pessoas paradas, e entretanto às tantas o Manuel Subtil é exibido a sair acompanhado pela polícia, coisa que era absolutamente desnecessária. Aquilo foi a manipulação que se pode fazer, só porque naquela altura já tinha iniciado a SIC e a TVI já existiam, e então para fazer concorrência, às 4 da tarde, aquilo passou-se assim meia da tarde, para poder fazer concorrência, para poder aquele grande aparato, aquilo que podia ter sido uma ação operacional discreta e eficaz foi transformado num show televisivo. Aqui, foi um acontecimento histórico aqui nesta zona, nos anos 80. Quer dizer, o caso do Manuel Subtil que ameaçou rebentar com o edifício da 5 de Outubro. Mas já tinha tido ouvido falar um pouco nisso. Eu lembrava-me desse Sim. Foi um disparate todo também. Aquelas coisas que têm muito a ver com a manipulação da comunicação.